Olá, domingo. Olá, pessoal. Voltamos com mais um assunto sobre feminilidade versus temperamento. E dessa vez eu darei continuidade ao que eu estava falando no outro vídeo. Primeiro eu falei sobre o lado divertido e leve da sanguínea, porque um dos pilares da feminilidade é a leveza. E dentro do temperamento sanguíneo a gente pode encontrar isso, né? E isso daí pode ser mais facilmente aplicado à feminilidade, uma mulher sanguínea. Depois, no vídeo recente, no último vídeo, eu falei sobre a sensibilidade, a vulnerabilidade da melancólica, e isso também pode ser aplicado à feminilidade, porque um dos pilares da feminilidade é a vulnerabilidade. E hoje eu vou falar sobre qual temperamento? Tenta imaginar aí. Bom, vai pensando aí qual temperamento, se bem que você já viu na capa do vídeo aqui, né? Qual temperamento que eu vou abordar hoje em relação à feminilidade. Mas enquanto eu não prossigo no assunto, eu quero fazer um resuminho aqui, explicar por que eu falo sobre isso. Gente, temperamento é um assunto que eu amo de paixão, eu gosto muito desse assunto. Eu não sou psicóloga, mas eu sou psicopedagoga, clínico institucional, sou escritora, sou professora, educadora, né? E também sou consultora de imagem e estilo. Então, eu junto tudo isso aí dentro dos meus conhecimentos. Eu faço uma limonada, né? O que o pessoal fala, faço uma limonada, uma miscelânea, e venho aqui pro meu canal falar um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu faço também um curso sobre feminilidade e eu comecei a perceber alguns pontos da feminilidade, alguns assuntos da feminilidade que estão relacionados aos temperamentos. Então, eis a explicação de eu estar aqui fazendo vídeos sobre esse assunto. É um detalhe que eu esqueci de falar. Eu lido com temperamento desde que eu estava fazendo a faculdade. Isso daí, vamos ver, 2003, 2002, 2003, eu comecei a ler sobre temperamentos na internet e não tinha tanta coisa como hoje, tá? Hoje tem muita gente falando sobre isso, muita gente é terapeuta, é coach de temperamento e tem até outras vertentes e teorias sobre temperamento que não tinham na época que eu comecei a ler sobre isso. Depois eu vou falar, hoje eu não vou abordar aqui nesse vídeo sobre isso, mas tem várias teorias sobre temperamento, tá? E então naquela época que eu comecei a ler sobre temperamento, eu comecei a fazer teste comigo mesma. Comecei a fazer teste de temperamento com meus parentes, com amigos, colegas da faculdade. Isso era bem legal. Eu comecei a pegar gosto nesse negócio e não parei mais de ler sobre o assunto e pesquisar, tá, pessoal? Então, digamos que sejam aí mais de 20 anos aí, quase 20 anos por aí, que eu lido com esse assunto. Eu nunca vim para a internet falar sobre isso, né? Mas depois que muita gente começou a vir falar sobre isso, eu pensei, poxa, por que eu não falo também sobre a minha experiência e o meu conhecimento nessa área, já que eu gosto tanto, né? Então, voltando ao assunto de hoje, você já deve ter deduzido, já sabe que eu vou falar sobre a colérica. Nós sabemos que o temperamento colérico, tanto para homens quanto para mulheres, como para crianças, ele é um temperamento mega ultra marcante na pessoa. Todo mundo que tem o temperamento colérico vai impactar, vai deixar sua marca, porque o colérico ele é comparado ao fogo. O temperamento colérico ele é assim, ele consome. Onde ele pega, ele consome, ele marca, ele faz alguma coisa, né? Ele não passa despercebido. Isso vale para a questão da feminilidade também. Então, aplicando, trazendo aqui a colérica para o lado feminino, vamos pensar como será uma mulher que tem a sua essência feminina bem desenvolvida, que pratica sua feminilidade, porque tem mulheres que são mulheres de verdade, mas elas estão precisando desenvolver mais a sua feminilidade, tá? Então, uma mulher saudavelmente feminina de temperamento colérico, como que ela vai ser? Como que ela vai poder aplicar a feminilidade dela no temperamento dela, se o temperamento colérico ele é muito racional? Sabia disso? Dentre todos os 4 temperamentos, o colérico e o fleumático têm uma tendência maior para a racionalidade, tá? Eles são mais razão do que emoção. Então a gente sabe que quem é mais razão do que emoção é o homem, né? A mulher, ela tem mais facilidade, mais propensão às emoções, ela é mais sentimental, ela é mais emotiva. Mas é possível uma mulher colérica ser assim? Claro que é, né? Ela não vai deixar de ser mulher, apesar de ser colérica, só que
o lado colérico dela nunca vai ser igual ao do homem. Então, gente, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não encontrei, pensando bem, analisando, eu não encontrei no temperamento colérico alguma característica que se identificasse totalmente com algum pilar da feminilidade, tá? Pode ser que tenha, mas na hora não me veio à mente, eu não pensei nisso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do temperamento colérico na feminilidade de uma outra forma, de uma forma diferenciada dos outros temperamentos que eu disse e que eu ainda vou dizer, porque eu ainda vou falar sobre o temperamento fleumático, né, no próximo vídeo. Então vejamos, a mulher colérica, ela tem uma característica, vamos aqui esquecer um pouquinho a feminilidade, deixa a feminilidade de lado um pouquinho, depois a gente vai trazer de volta. A mulher colérica, no geral, tá, no seu jeito de ser, no que ela faz, ela vai ter uma capacidade muito grande, maior do que os outros temperamentos, de quê? De gerenciamento. Uma mulher colérica é uma mulher que tem facilidade para liderança. Ela tem facilidade para tomar frente de situações, de responsabilidades. Por quê? Porque ela tem uma facilidade para gerenciar devido ao seu temperamento. O temperamento colérico, por ter uma mente organizada e muito racional, ele vai ser muito fácil de gerenciar as coisas. As pessoas coléricas têm muito essa facilidade, essa vibe de liderança, de gerenciar, de estar à frente, de trazer tudo de forma mais organizada, de colocar as coisas para funcionar. E nisso também eu penso em energia. A palavra energia, inclusive, a gente fala que feminilidade também é energia feminina. Muitos terapeutas de relacionamentos falam, em vez de falar feminilidade, eles denominam também com o nome de energia feminina. Você pode ver por aí na internet sobre isso. Então vamos pegar o nome energia, né? Substantivo, vamos lá. Aula de português, brincadeira. Energia. Energia, de todos os 4 temperamentos, vou te falar uma coisa, é o colérico que tem, tá? Por quê? O sanguíneo, ele tem energia? Tem. O sanguíneo é o temperamento extrovertido. O colérico também é. Dos 4 temperamentos, pessoal, o sanguíneo e o colérico é que são os extrovertidos. Beleza? Nunca se esqueça disso. Só que o colérico é um extrovertido com muita energia. Então, por isso que eu associo a palavra energia ao temperamento colérico. Então, a palavra energia, vamos associar ao temperamento colérico. Uma das características dos coléricos é ter energia em tudo que faz. Energia até no tom de voz. Sabe aquelas pessoas que falam enfaticamente? Não estão brigando, mas elas falam com muita firmeza, muita energia? Pode ser que seja um colérico ou uma colérica. E alguns são tão enfáticos para falar que chegam a ser grossos. Por isso que a gente também considera o temperamento colérico um temperamento com tendência à grosseria, a ser rude, por causa dessa energia toda, como se ele tivesse uma bomba, um vulcão dentro dele. Ele é comparado ao fogo, exatamente. Então é como se ele fosse um vulcão, né, cheio de magma, de fogo, que a qualquer momento pode explodir e sair queimando tudo, espalhando por onde passa. Então, essa energia eu também vejo como algo magnético, uma coisa que atrai. Então, se a gente fosse fazer um brainstorming, uma tempestade de palavras da mulher colérica, da mulher feminina, saudavelmente feminina, de temperamento colérico, a gente poderia colocar as palavras energia, magnetismo, gerenciamento, atração, porque como ela tem energia e é magnética e consegue trazer tudo para si, consegue dar conta de tudo, gerenciar tudo, ela no fundo tem um certo poder de atração, é ou não é? Outra coisa, outra característica não menos importante, que também é um pouquinho diferente disso tudo que eu estou falando aqui, da mulher colérica, é a transparência, a clareza, a sinceridade, a franqueza. Temperamento colérico está associado a franqueza e sinceridade. Os coléricos costumam ser francos. Dos 4 temperamentos que a gente conhece, o colérico é o mais sincero, é do tipo sincerão, sabia? Então, uma mulher colérica, ela é uma mulher muito franca, é preto no branco, com ela é preto no branco, entende? Com ela não tem enrolação, com ela não tem historinha mal contada, dissimulação. Então, a gente pode aplicar isso também, vamos guardando aí. Lembra que eu falei, deixa a feminilidade lá, depois a gente traz de volta para o temperamento colérico feminino. Então, a mulher colérica, ela tem esse lado dela também, de gostar das coisas claras, das coisas bem explicadas, das coisas organizadas.
e ela é franca. Claro que isso tudo, eu vou falar também que isso tudo pode voltar, pode pender para o lado negativo e prejudicar. Mas nós vamos abordar no lado positivo, óbvio. Mas eu também vou falar que como é que vai ficar chato, vai ficar nada legal se todas essas características que eu falei, elas estiverem no lado negativo. Lembra que eu falei da máquina motriz que coloca as coisas para funcionar? Então, a mulher pode usar o seguinte, a mulher colérica, ela pode pegar essa força que ela tem e colocar para funcionar os outros pilares da feminilidade, beleza? Por exemplo, energia para cuidar, porque uma mulher feminina, ela tem aquela capacidade, aquela, né, predisposição para cuidar, para poder acolher, para poder nutrir. Então, uma mulher colérica é só pegar a energia que ela tem, aquela força que ela tem para isso. Outra sugestão também é a mulher colérica feminina pegar a capacidade dela de gerenciamento para organizar a vida dela no sentido dela ser mais feminina e praticar mais a feminilidade dela. Ela vai aplicar essa disciplina, essa organização dentro dos pilares da feminilidade. E falando sobre energia, em magnetismo, a mulher colérica feminina, ela vai ter aquela capacidade, aquela facilidade de atração e até no sentido de relacionamento também, tá? Naquele sentido de aquela mulher glamurosa, de ser aquela mulher glamurosa, sedutora no falar, no se vestir, claro, de forma feminina e não vulgar. Eu não trouxe agora, hoje eu não vou falar sobre estilo, sobre vestimenta dentro de temperamentos femininos para as mulheres, mas eu vou falar ainda sobre esse assunto, aguardem, tá bom? Então é isso, a mulher colérica feminina, ela não vai ter alguma característica do temperamento colérico dela totalmente ligada a um pilar da feminilidade, mas ela pode usar o que ela tem para impulsionar, trabalhar e desenvolver esses pilares da feminilidade. Porque essas características que eu falei, elas vão ter tanto o lado positivo quanto o lado negativo. O lado negativo, por exemplo, de uma mulher colérica, que tem uma capacidade, facilidade para liderar, é que ela pode virar uma mulher manipuladora e controladora. Querer fazer tudo sozinha, não saber delegar as tarefas, achar que ela sabe tudo, que ela tá certa, ninguém sabe nada e que ela é que consegue fazer. Isso daí é um defeito do temperamento dela e também é uma feminilidade tóxica, porque não vai trazer bem-estar, não vai ser bom, não vai desenvolver a feminilidade dela. Isso daí vai levar para outro lado, né? Ela vai ficar parecendo mais até uma mulher masculinizada, fazendo coisas igual a homem, e não vai parecer uma mulher saudavelmente feminina. Então, por exemplo, a mulher colérica, ela tem a capacidade, quando ela está no saudável, no ponto positivo, ela vai ter aquela capacidade de atração, né? De atrair, porque como ela consegue dar conta de tudo, né? Ela é organizada, ela vai conseguir, ela tem essa capacidade de atração para ela ou para outras coisas, né? Levar as pessoas a serem atraídas para o bom, para outras coisas, tá? Mas quando isso está no defeito, ela vai acabar afastando, né? O jeito dela rude, grosso, quando ela não está sabendo ali lidar legal com o temperamento dela de forma equilibrada, ela vai acabar afastando. E uma mulher feminina, uma mulher feminina saudável, ela não afasta, ela colhe, né? Então, uma mulher colérica que está no modo defeito, só vive mais nos seus defeitos do temperamento do que no ponto positivo, ela, em vez de acolher, ela vai afastar e isso vai prejudicar com certeza o desenvolvimento da feminilidade dela. Por exemplo, tem um exemplo, redundância. Tem um trecho
do livro de Provérbios, que é um livro considerado o livro da sabedoria, né? Do rei Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. E nesse trecho fala sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquele padrão de mulher, é o ideal de mulher. E nesse trecho fala as características dessa mulher, como que ela age, como que ela é, como que ela pensa. E, gente, não é uma mulher recatada, não é uma mulher, quando eu falo recatada, não é no sentido de ser submissa a ponto de ser pisada, não. É no sentido de ser assim, ela é uma mulher submissa ao marido, no sentido de estar do lado dele, ela é parceira. Ela cuida dos filhos, ela tem um monte de responsabilidade, mas ela é uma mulher cheia de energia. Eu posso dizer que essa mulher tem um temperamento colérico, porque, gente, ela faz um monte de coisa. Ela costura, ela dá conta da casa, ela delega ordens aos servos, delega os serviços. Isso é coisa de líder, isso é coisa de colérico, né? Ela tem ideias, ela arruma dinheiro para dentro de casa, ela é bem vista na cidade por causa dela, ou seja, ela é uma referência. Isso também quer dizer que ela é líder, ela está à frente, ela é referência. Então, por causa dela, o marido dela é bem visto também na cidade. Então, se você quer um exemplo de uma mulher colérica feminina, dá uma olhadinha nesse trecho do livro de Provérbios sobre a mulher virtuosa, que eu não sei aqui de cor qual que é o capítulo, qual que é o versículo, mas existe. Ela é um exemplo que eu gostaria de deixar aqui para vocês terem uma ideia de que é possível uma mulher ser feminina, mas ela tem um temperamento forte, como o temperamento colérico, por exemplo. Vou deixar uma ressalva. Eu não quero dizer que a mulher virtuosa lá de Provérbios é colérica e por ser colérica ela é o padrão de mulher para todo mundo e que todas as mulheres que são perfeitas têm que ser coléricas. Não é nada disso que eu estou falando, tá? Agora vamos ver o defeito da mulher no sentido da atração. Acho que eu já falei isso aqui, né? Que em vez de ela atrair, ela afasta e tal. É isso, gente. Acho que eu falei o suficiente aqui sobre a mulher colérica na feminilidade saudável, tá? Ela então vai usar a energia dela, a capacidade de gerenciamento dela para aplicar, para trabalhar todos os pilares da feminilidade, o lado feminino dela. Então essa mulher, ela precisa se conhecer muito bem, saber qual é o temperamento dela, e se for colérico, ela tem que ter cuidado com os defeitos do temperamento colérico, porque os defeitos do temperamento colérico na mulher arrasam, acabam com a feminilidade dela. Então o segredo é ela usar toda a energia que ela tem do lado colérico dela, toda essa capacidade dela de estar à frente, de ser uma mulher independente, mas não pode ser independente demais, né? E aplicar isso à feminilidade, à sensibilidade, à vulnerabilidade, à capacidade de nutrir, de cuidar, que é saudável do lado feminino. E eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo para vocês. Tchauzinho!